Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vou fazer a correção das provas de legislação aplicadas pela Banca Legale no concurso da Prefeitura de Caraá, aplicadas no último final de semana, agora aqui no mês de outubro de 2024. Pessoal, foram provas diferentes. Das provas que eu recebi, eu identifiquei 4 provas de legislação diferentes. Em cada vídeo, eu vou gravar uma das provas. Então, caso essa prova que eu estou mostrando não seja a que tu fez, confere o próximo vídeo ou os próximos vídeos, que em algum deles tu vai encontrar essa prova. Bom, essa primeira prova que eu separei aqui de legislação estava em alguns cargos de nível médio e técnico neste concurso. Então, caso tu tenha feito o concurso para um cargo de nível médio ou técnico, provavelmente essa é a prova de legislação que estava lá. Bom, uma informação importante sobre as 4 provas, uma análise sobre a banca. A Banca Legale vem mantendo já o seu padrão. Ela prefere cobrar leis municipais, mas também apareceram em algumas das provas questões sobre a Constituição Federal e sobre a Lei de Improbidade. A maioria das questões continuou sendo sobre as 2 leis municipais previstas no edital, a Lei Orgânica e o Regime Jurídico dos Servidores. Mas também encontramos aí algumas questões sobre a Constituição Federal e a Lei de Improbidade nas provas. Então, para quem vai fazer outro concurso pela Banca Legale, é importante estudar todos os conteúdos do edital. Claro que a lei municipal sempre é a mais cobrada, mas mesmo assim, se tiver no teu edital Constituição Federal, Lei de Improbidade, é importante estudar essas normas. Vamos então ao que interessa. A primeira questão aqui foi sobre a lei orgânica do município. A questão trazia 4 assertivas e pedia para vocês marcarem a incorreta. Então a gente tinha que encontrar um erro, né? Essa questão envolve as competências do município. Na minha primeira videoaula sobre a lei orgânica do município, eu falei para vocês que é importante conhecer as competências do município e também aquelas competências que o município tem em comum com o Estado e a União, que tinha uma boa chance de serem cobradas. E nós tivemos nas provas de Caraá mais de uma questão sobre esse artigo 8º que apresenta competências do município. Nessa questão 21, tem um enunciado que não precisa nem perder tempo lendo, porque ele só fala outras competências do município e depois pergunta qual dessas competências está errada. Então, basicamente, era saber que era para encontrar o erro. Bom, das competências do artigo 8º, as letras A, B e D estão corretas. São exatamente as competências dos incisos 3, 10 e 16 do artigo 8º. A letra C, a banca fez uma pegadinha. Ela diz assim, ó, é competência do município legislar sobre o serviço funerário e cemitério, deixando de fiscalizar somente os que pertencem a entidades particulares. Pessoal, isso está errado, porque a competência prevista no inciso 15 do artigo 8º é legislar sobre serviço funerário e cemitério, fiscalizando os que pertencerem a entidades particulares. Então, é errado dizer que ele deixaria de fiscalizar, pelo contrário, ele fiscaliza. Por isso, pessoal, a letra C foi o gabarito que a banca indicou e é o gabarito correto nesta questão. Como a questão foi baseada nesses dispositivos da lei que eu mostrei para vocês, não há como recorrer, né? Porque a única questão que está realmente incorreta é a letra C. As demais estão corretas com base no artigo 8º da lei orgânica. A questão 22, que é a segunda questão de legislação desta prova, é uma questão num formato que a Legale vem trazendo nos seus editais. Ela traz 3 itens e pergunta quantos estão corretos. Ela não quer que tu marque quais estão corretos, mas ela quer que tu conte quantos estão corretos. Bom, nessa questão aqui, ela também fala sobre competências do município, mas esta é sobre as competências do município em comum com a União e o Estado, que estão previstas no artigo 9º da Lei Orgânica aqui de Caraá. E aí, diz ali que qual dos seguintes itens ainda são parte dessa competência. A banca pegou o inciso 4 desta lei orgânica, que apresenta
que cabe ao município a execução de políticas de promoção de habitação, transporte, desenvolvimento urbano rural, segurança, desenvolvimento agrícola, educação, cultura, desporto, turismo, lazer e saúde. E aí, as 3 que ela colocou aqui na questão estão lá no artigo. A gente tem lá a habitação, o desenvolvimento urbano e rural e também a segurança. Então aqui, pessoal, todos os 3 itens estão corretos. Sabendo que as 3 assertivas estavam corretas, tu saberia, né? Quantos estão corretos? Todos os 3, não tem nenhum errado. Letra D, o gabarito na questão 22. Mais uma questão bem literal, que não deixa margem para recorrermos. Questão 23. Essa questão foi bem interessante, porque na verdade ela foi uma questão 2 em 1. Ela pediu 2 informações, ela perguntou 2 coisas. E pediu para tu marcar a alternativa que apresentava essas 2 informações. O que ela queria saber? Ela perguntou primeiro qual é o prazo, ou melhor dizendo, qual é a data da posse dos eleitos. No primeiro ano do mandato, a gente viu lá no artigo 11 da Lei Orgânica que no dia 1º de janeiro aqueles eleitos tomam posse. Então, os que foram eleitos agora, nesse mês de outubro, vão tomar posse no dia 1º de janeiro. Essa é a primeira pergunta que nós temos aqui. E só com essa pergunta, a gente já saberia a resposta, porque a letra B é a única que traz 1º de janeiro. Mas ainda assim, vamos à segunda pergunta. E a segunda pergunta é: quantos vereadores a gente tem aqui no município? E a gente sabe que são 9 vereadores, conforme o artigo 10. Inclusive, para quem fez o simulado que eu preparei sobre esta lei, eu coloquei uma questão justamente perguntando essa quantidade de vereadores, porque isso é algo bastante cobrado em provas da banca. Então, aqui na questão 23, a letra B, o gabarito correto, foi o que a banca indicou, com base nos artigos 11 e 10 aqui da Lei Orgânica, também uma questão que não deixa margem para recurso. Questão 24. Essa questão, ainda tratando sobre a Lei Orgânica, ela trata das competências privativas do prefeito, que estão no artigo 45. Inclusive, para quem fez o simulado, eu também coloquei no simulado uma questão sobre essas competências do artigo 45, porque eu falei para vocês na aula também que isso era muito cobrado, tinha muita chance de aparecer. E aí, pessoal, a banca pediu para marcar aqui a correta dessas 4 competências. Aqui, pessoal, a letra A está errada, porque aparece ali benefício particular, e isso está errado, né? A competência do artigo 45, inciso 9, é declarar a utilidade ou necessidade pública de bens para fins de desapropriação ou servidão administrativa. Não tem nada sobre benefício particular lá previsto. Então, a letra A está errada. A letra B, eles trocaram o poder legislativo por poder judiciário, tornando também incorreta aquela competência que está no inciso 14. A letra C, ela está errada porque ela diz que não precisaria ser observado o devido processo legal. E a competência do inciso 22 diz que, ao revogar atos ou anulá-los, deve ser observado esse processo legal. Então vejam que as letras A, B e C estão erradas. A D está certa. A D é exatamente a competência do prefeito prevista no inciso 25 do artigo 45. Então, a letra D é a resposta correta nessa questão. Também não há como recorrer, né? A questão trouxe 3 erros mesmo e apenas uma correta. E a questão 25, que também trata da lei orgânica, perguntou sobre os secretários municipais. Uma questão no formato diferente que a banca elaborou dessa vez. Ela traz uma informação e ela pergunta: essa informação está totalmente correta? Tem alguma coisa errada? E aí ela pede para tu marcar, então, qual é a solução correta nesse caso. Pessoal, nessa questão, o que foi colocado no enunciado está plenamente adequado à legislação, não havendo alterações a serem feitas. Quer dizer, o que está no enunciado está correto. E onde está isso? No artigo 55 da Lei Orgânica. A banca colocou exatamente a situação prevista no artigo 55 da Lei Orgânica, que diz, né, que os secretários titulares de órgãos de livre nomeação e exoneração são providos nos cargos em comissão criados por lei, a qual fixa o padrão de vencimento e atribuições, observada a iniciativa privativa a cada caso. A banca copiou
exatamente o artigo, e como é uma cópia, não tem nada errado, a letra A é a única resposta correta na questão 25. Essa primeira prova que eu estou mostrando para vocês, ela foi dividida em 5 questões da lei orgânica e 5 do regime jurídico dos servidores. Vamos agora ver então as questões sobre o regime jurídico. A primeira questão trata da avaliação do estágio probatório e ela trouxe algo que eu falei para vocês que ia cair em prova. Inclusive, uma questão do simulado tratava justamente desses quesitos. Esses quesitos que são avaliados no estágio probatório. Porque quando tu assume o cargo, tu vai fazer um probatório de 3 anos. E tu vai ser avaliado com base em alguns quesitos que estão no artigo 21. E quem fez o curso ou o simulado lembra que eu brinquei com vocês, né, que esses quesitos eram a pedra que estava no caminho de vocês para alcançar a estabilidade. Porque memorizando a palavra pedra, tu memoriza 5 letras que são as iniciais desses quesitos. P de pontualidade, E de eficiência, D de disciplina, R de responsabilidade de relacionamento e A de assiduidade. E a banca justamente colocou 3 quesitos e perguntou quais estão corretos. Vamos ver. Eficiência é um quesito avaliado? Sim. Asseio? Não. Asseio não. O requisito é a assiduidade, não asseio. A segunda está errada. Disciplina está certo. Então, para quem memorizou os 6 quesitos, conseguiu acertar essa questão, né? Porque quantos estão corretos aqui? Apenas 2 deles, apenas o 1 e o 3. Então, a letra C é a resposta correta e esse foi o gabarito indicado pela banca com base no texto do artigo 21, que apresenta esses quesitos que a gente memorizou com aquela brincadeira da palavra pedra. Então, pessoal, na questão 26, a letra C está correta também, não há como recorrer. A questão 27 trata sobre readaptação, que é um assunto também que eu perguntei para vocês no simulado, e eu falei para vocês que vocês deviam conhecer e entender bem as diferentes formas de provimento previstas na lei. Aqui a banca copiou uma situação de como é processada a readaptação, que quando o servidor vai ser readaptado, ele vai ser colocado em um período experimental de 90 dias no cargo para ver se ele se adapta. Isso está lá no artigo 31. E aí, a banca pergunta aqui no enunciado, essa situação do servidor ser colocado em estágio experimental acontece em qual das formas de provimento? E é justamente na readaptação. A letra A é o gabarito, conforme artigo 31, né? E esse foi o gabarito indicado pela banca também. A questão 28 traz uma frase, ou melhor, 2 frases sobre vencimento e remuneração e pergunta se elas estão corretas ou erradas. Pessoal, no artigo 60 está o conceito de vencimento. No artigo 61, o conceito de vencimentos no plural. E no artigo 62 está o conceito de remuneração. E no nosso curso preparatório eu montei esse quadrinho para vocês, para que a gente entendesse bem a diferença, né? O vencimento é aquele valor fixado em lei, aquele valor padrão fixado em lei. Vencimentos é aquele valor fixado em lei mais as parcelas incorporadas. E a remuneração é o vencimento mais as parcelas incorporadas ou não, exceto as indenizatórias. Muito bem. Aqui na questão, o enunciado traz o conceito de vencimento, e esse conceito de vencimento que está aqui está correto. Já a segunda parte, a remuneração, é o vencimento acrescido das parcelas incorporadas ou não, inclusas aquelas de natureza indenizatória. Isso está errado, né? Porque o que diz lá no artigo 62 é que estão excluídas as indenizatórias. Inclusive, eu destaquei no quadro isso para vocês, né? Muito bem. Então, o que aconteceu nessa questão? O conceito ele está inadequado aqui de remuneração ao incluir as parcelas indenizatórias. É isso que diz a letra B, e essa é a resposta correta. Olha só. Esse conceito aqui acima de vencimento e remuneração está inadequado quando inclui parcelas de natureza indenizatória. Todo o resto está certo, o único erro é esse. Então, a letra B é o gabarito correto. A letra C não poderia ser marcado porque ela diz que está inadequado porque troca os conceitos de vencimento e remuneração. Não, ela não faz isso.
O enunciado trouxe o conceito de vencimento e o de remuneração que tem aquele erro. E a letra D diz que está inadequado quando cita que o valor do vencimento é fixado em lei, e isso não está errado, porque ele é fixado em lei sim, ele não é fixado por decreto. Então, pessoal, a única resposta possível é mesmo a letra B, esse é o gabarito indicado pela banca. A questão 29, eu peço para vocês analisarem duas partes e marcarem então qual ou quais estão corretas. Vamos lá. A primeira parte, pessoal, fala que a pena de suspensão, ainda que convertida em multa, é uma das situações que interrompem o quinquênio para o prêmio por assiduidade. Essa seria a primeira parte. E a segunda parte, alguns afastamentos do cargo também o fazem como licença para cuidar de alguém da família quando remunerada. E aí pede para marcar o que está correto. Pessoal, a primeira parte está correta. Por quê? Lá no artigo 84 estão as situações que interrompem o quinquênio. E a primeira é justamente a pena disciplinar de suspensão. Então a primeira parte está correta. A segunda diz que tem outros afastamentos que também interrompem. Isso é verdade. Só que a licença para tratamento de pessoa da família, ela só vai interromper a contagem, zerando o tempo, quando não remunerada. Quando remunerada não acontece isso. Porque a licença para tratamento de pessoa da família, no começo ela é com remuneração e depois de um tempo ela vai ficar sem remuneração. Na parte remunerada não interrompe, só vai interromper na parte não remunerada. Então, com base no artigo 84, a gente pode concluir que a primeira parte está correta e a segunda não está. A letra B, então, é o gabarito correto aqui na questão 29. A questão 30 eu pergunto para você sobre o prêmio por assiduidade. O prêmio por assiduidade é compreendido conforme a legislação municipal como uma das vantagens que podem ser pagas aos servidores. Nesse sentido, são outros exemplos de vantagens. As vantagens que podem ser pagas aos servidores estão no artigo 67. São as gratificações e adicionais, prêmio por assiduidade, auxílio para diferença de caixa e incentivo à qualificação previsto em lei específica. Essas são as vantagens que podem ser pagas ao servidor além do vencimento. E aqui a banca pergunta, então, né, quais estão corretas. E aí as duas estão, né, o incentivo à qualificação e o auxílio para a diferença de caixa estão dentre elas. Sendo assim, 1 e 2 estão corretas, letra D o gabarito. É isso que nós tínhamos, então, nesta prova. Como a gente viu, todas as questões elaboradas com base nos artigos da lei, não deixando margem aí para recursos, né? Por isso, nessa prova, não temos sugestão de recursos, uma prova que a banca foi bem de acordo com o que estava nos textos da lei. E quem fez o nosso curso preparatório, tenho certeza que teve um bom desempenho.